Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a esse webinar da revista Potência com a Cobrecon. Vamos dando um tempinho aí para os amigos entrarem na nossa sala. Hoje num horário diferente, né? 14 horas, vamos fazer uma sessão pipoca no nosso webinar aqui da Cobrecon. Muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde, César, se puder se identificando aí, a cidade, o nome, só para a gente ver quem são os amigos aí que estão com a gente nessa sessão da tarde de hoje. Beleza? Bom, esse evento é uma organização aqui da Potência, né? E a gente está fazendo esse evento para a Cobrecon, empresa da qual eu tenho a honra de ser consultor técnico há muito tempo, já 6 para 7 anos, já trabalhando com essa gente boa. Nós vamos ter aqui no chat, eles já apresentou aqui, ó, o Tange da Cobrecon. Boa tarde, Tange. Boa tarde a todos os participantes. O Tange está aqui no chat com vocês. As questões aí que vocês colocarem no chat que envolverem alguma coisa relativa a Cobrecon, envio de catálogo, informação, essas coisas, o Tange já vai respondendo aí direto no chat, tá bom? Aqui o modelinho é o que vocês já estão acostumados, eu vou fazer a apresentação e depois no final eu volto e faço aqui, vou respondendo as perguntas, os comentários que vocês forem fazendo, combinado? Então, muito obrigado aí mais uma vez pela presença, por prestigiar um evento nosso, um evento aqui da Cobrecon, num horário, eu insisto, diferente. A gente quis mudar um pouquinho o horário aqui para sair um pouco lá de só fazê-lo à noite, né? Então, vamos fazer um evento à tarde aqui nesse momento. De qualquer maneira, esse webinar está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado aqui no site da Potência, né? Revistapotência.com.br, tem uma área ali de conteúdo gratuito, webinars, ele vai estar disponível ali o tempo inteiro para acessar a gravação dele em qualquer momento. Combinado? Então, muito obrigado a todos aí pela presença. Estou vendo aqui, temos o Pedro, o Luiz, o Marcos, o Es Virata, a Paula Dabo, Paula Anacleto, são alguns que eu estou pescando aqui no chatzinho, enquanto a gente dá só mais um minutinho aqui para as pessoas acessarem, né? O Roberto, o César, o Newton, João Silva, Edson Corazari, Sidney Barbosa, amigão Sidney, e aí vamos indo. Bom, eu vou dar início aqui então à nossa apresentação para não perder tempo. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Pronto. Só me dá um okzinho aqui se o som tá ok, tá chegando bem para vocês aí, se o som tá ok, antes de eu desandar a falar aqui, só me dá aí um som ok ou alguma coisa assim para eu saber que tá tudo legal. Tá bom? Bom, como vocês já sabem também, legal, já tem um ok aqui, do Assis Júnior, obrigado. A transmissão ela já está iniciada aí no servidor que a gente usa, né? Então, se tiver algum problema, não depende, a transmissão aqui, a qualidade que você recebe a transmissão, não depende mais da minha conexão da internet aqui, da minha. Ela já está aí na nuvem em algum lugar. Então, se você tiver algum probleminha na transmissão, é algum problema localizado aí, independe da minha internet aqui, da onde eu estou falando, tá bom? Então, se falhar o som, falhar a imagem, qualquer coisa, você sai, se for o caso, né, se estiver muito ruim, sai e volta no link de novo, provavelmente vai ter passado, foi alguma instabilidade aí local na sua internet, tá bom? Então, vamos embora, vamos começar. O assunto aqui é o seguinte: como é que nós vamos aplicar a NBR 5410 somada com a NBR 16690 no lado em
corrente contínua da instalação fotovoltaica. Por que esse título longo e por que esse assunto? 10. E o estilo de redação dela, por ser um filhote, é que ela vai, em alguns assuntos, ela não repete o que está escrito na 5410, ela só manda ver a 5410. Em coisas em que ela quer complementar ou ela é diferente da 5410, aí ela escreve o que ela quer. Então, quando você lê uma norma que é filhote da 5410, o que acontece é isso, você... Peraí, deixa eu só pegar aqui, o Marcelo digitou que travou. Eu vou só repetir aqui, pessoal, assim, a transmissão já foi iniciada, tá? Ela já está na nuvem, na tua conexão. Eu não domino mais nada da ferramenta aqui, não depende mais da qualidade da minha conexão, tá bom? Então, se a imagem está ruim, se travou, se acontecer alguma coisa, dá uma olhada aí no seu pedaço, se precisar, sai e volta, tá bom? Só para a gente seguir aqui. Então, a leitura de uma norma como essa, 16690, requer que a gente esteja com as duas normas abertas, a 16690 e a NBR 5410. Eu escolhi aqui 4 assuntos, que é a parte de proteção contra choque, aterramento, proteção contra sobretensão e linhas elétricas, para mostrar para você que são os principais onde as duas normas se correlacionam, né? Eu peguei esses 4 assuntos para mostrar para você como é que a gente vai lendo as duas normas ao mesmo tempo. Combinado? Então, é isso que eu vou passar a fazer a partir de agora. Então, nesse slide aqui, o que a gente verifica é o seguinte. Eu tenho aqui, pelo lado esquerdo, todos os módulos fotovoltaicos da minha instalação, gerando a energia, né? Gerando tensão e corrente em corrente contínua. Aí, esses módulos em série formam a chamada série fotovoltaica. Eu posso ter várias séries em paralelo, cujos positivos e negativos são reunidos numa caixa de junção. Depois que eu reuni todos os positivos num barramento e todos os negativos no outro, eu saio com um cabo e até chegar no fim da história a uma UCP. A UCP é a unidade condicionadora de potência que... Espera aí que dá uma falhada na voz aqui. Essa unidade condicionadora de potência é o elemento, é o componente da instalação fotovoltaica que vai receber o último parzinho positivo e negativo da geração fotovoltaica. Daqui para trás, eu posso ir agrupando módulos em série paralelo, série paralelo, série paralelo, crio um subarranjo, crio outro subarranjo, série paralelo, e vou juntando, aí chega uma hora que eu vou ficar na mão só com 2 fiozinhos, um positivo e um negativo. E aí eu vou pegar esse positivo e negativo e vou espetar em algum lugar, ok? Esse algum lugar onde eu espeto a geração toda que eu tive daquela instalação, chama-se na norma UCP, Unidade Condicionadora de Potência, esse cara aqui, ó. Quais são exemplos de UCP? Pode ser, no caso em que eu estou numa ligação on-grid, a UCP é o inversor fotovoltaico. Então, eu pego toda a geração em corrente contínua, espeto no inversor e do outro lado do inversor eu saio com corrente alternada. Quando eu uso um inversor fotovoltaico, o lado AC dele, a norma que vai valer é só a NBR 5410. Não vale no lado em corrente alternada, não vale a 16690.
Outro exemplo de UCP é um controlador de carga de bateria. Então, eu pego tudo que eu gerei em corrente contínua, espeto num controlador de carga e o controlador de carga alimenta a bateria. O controlador é para a bateria não carregar demais, parar de carregar quando já está carregada, enfim. Eu espeto no carregador. Então, nesse outro exemplo, a UCP é o carregador, o controlador de carga da bateria. Pode ser que tenha um outro caso, eu não quero esse controlador, eu vou espetar direto na bateria. Então, a UCP é a bateria. Pode ter um outro caso ainda. Eu estou, por exemplo, numa instalação off-grid, ou mesmo que não seja off-grid. Eu boto lá alguns módulos fotovoltaicos e eu quero alimentar o motor de uma bomba para tirar água de um poço. Então, eu já uso esse motor direto em corrente contínua para a bomba do poço. Então, eu espeto a tensão e corrente contínua gerada pelos módulos direto nos terminais do motor. Nesse exemplo, o motor é a UCP. Outro exemplo, eu gero um pouquinho de energia fotovoltaica e ligo direto uma luminária em corrente contínua. Então, nesse exemplo, a luminária é a UCP. Enfim, o CP é o componente que recebe a energia que foi gerada em corrente contínua. Então, o que acontece? A norma NBR 16690, que é a norma de instalação fotovoltaica, ela só cobre o lado em corrente contínua. Então, ela começa nos módulos e termina nos terminais de entrada em corrente contínua da UCP. Então, esse que aqui nessa figura está esse tracejado aqui, é nesse nível que se aplica a 16690. E como eu falei antes, a 16690 chama várias vezes a 5410. Então, nesse pontilhado todo, que começa no módulo e termina na entrada da UCP, aplica a 16690 e a 5410. Beleza? Que componentes, principalmente, eu tenho nesse lado em corrente contínua? Eu tenho os módulos, que são os que geram a tensão e corrente. Eu tenho os cabos. Eu só queria fazer um alerta importantíssimo. Ainda não tem fotovoltaico Wi-Fi. Eu ainda preciso de cabo para levar energia do módulo para o CP. Eu falo isso brincando sério. Esse ainda não tem, talvez algum dia tenha. Não sabemos o que pode acontecer. Por agora não dá. Do módulo eu só chego em algum lugar via cabo, ok? Então, eu tenho aqui os módulos, cabos para levar essa tensão e corrente. Eu posso ou não ter disjuntores ou fusíveis na proteção contra sobrecorrente. Isso está tratado em 5.3 da 16690. Dependendo de algumas condições que estão especificadas em 5.3, eu não preciso ter disjuntor e fusível para proteger a instalação fotovoltaica contra sobrecarga e curto-circuito. Diferente do lado em corrente alternada, que eu sempre tenho que ter proteção contra sobrecorrente, no lado em corrente contínua é opcional essa proteção. Eu sempre tenho que ter dispositivo seccionador, ou seja, uma chave para interromper, isolar, né, os módulos fotovoltaicos da UCP. Eu preciso fazer uma manutenção na UCP, por exemplo. Eu secciono esse lado aqui, eu interrompo o funcionamento. Tenho mais cabos, de novo, posso ter nesse desenho aqui, teria ou não dispositivo de proteção contra a sobrecorrente. E eu já vou explicar na sequência, posso precisar ou não de DRs, dispositivos DR, e posso precisar ou não de DPS, ok?
Então, aqui, ó, disjuntor fusível DR e DPS, no lado em corrente contínua, não é obrigatório, como é obrigatório na 5410, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso na sequência. Então, vamos começar na proteção contra choques elétricos. Proteção contra choques elétricos, esse texto que está aqui, 511, está na 16690, ok? Não por acaso, proteção contra choques elétricos é também o item 5.1 da 5410. A numeração da norma 16690 acompanha a numeração da 5410. Lembra que eu falei? Você precisa estar com as duas normas abertas para aplicar, para fazer projeto, fazer instalação no lado em corrente contínua de um sistema fotovoltaico. O que a norma fotovoltaica diz? Ela diz que os requisitos de 511 da 5410 na proteção contra choques elétricos se aplicam. Então tá, quais são os requisitos de 511 da 5410 que se aplicam? São esses dois aqui. Eu tenho que proteger o lado em corrente contínua da instalação fotovoltaica contra choque elétrico, fazendo proteção contra contato direto, que é usando barreiras, invólucros ou colocando coisas fora de alcance, e tenho que fazer a proteção contra contatos indiretos. Aqui, uma maneira de fazer, no próximo slide está mais completo. Aqui eu só coloquei, por exemplo, aterramento, equipotencialização e seccionamento automático, que é o que nós estamos mais acostumados no lado em corrente alternada. Mas não é a única maneira, vamos ver isso. Então, esse slide é para dizer o quê? Para dizer que no lado em corrente contínua fotovoltaico, eu protejo as pessoas contra choque elétrico do mesmo jeito que eu protejo do lado em corrente contínua, corrente alternada, usando os dois conceitos, contato direto e contato indireto. O que é o princípio do contato direto? É eu fazer com que as partes vivas que eu tenha, nesse caso agora, em corrente contínua, não possam estar acessíveis ao contato direto por alguém. Como é que eu faço isso? Como é que eu não deixo alguém meter a mão direto no positivo ou no negativo do lado corrente contínua? Eu isolo, então, eu uso cabos isolados. Quando eu for nas emendas, eu uso conectores que já são isolados. Ou eu quero deixar nu por algum motivo, aí eu vou ter que usar barreira para que ninguém chegue naquela parte nua, ou vou ter que usar um invólucro, todo isolante dentro do invólucro, com tampa isolante, evidentemente, eu boto uma parte nua. Então, essa é a maneira aqui, ou eu isolo, ou eu escondo as coisas que estão nuas. Essa é a proteção básica para contato direto. Agora, no indireto, que é o tipo de choque mais comum, indireto é o quê? Eu encosto numa parte metálica qualquer. Eu não estou encostando direto no positivo e no negativo. Eu estou encostando na carcaça metálica do módulo. Eu estou encostando na carcaça metálica de um quadro. Eu estou encostando na estrutura de apoio do módulo, que é em alumínio. Eu posso levar um choque nas carcaças e nesses elementos condutores que fazem parte das estruturas? Posso, se houver uma falta, se de algum jeito um positivo ou negativo, por um defeito na instalação qualquer, encostar numa carcaça metálica, encostar numa estrutura metálica, energiza aquilo, e se eu encosto na carcaça ou na estrutura, eu levo um choque, aí é o contato indireto. Bom, há 3 maneiras de a gente prover, né, proteção contra contato indireto para as pessoas. 3, na 5410, que é o que a 16690 chamou, né? Ela chamou a 10. Por quê? Porque vale também, isso vale para alternada e vale para corrente contínua também. Então, quais são as maneiras de oferecer? São 3, e eu posso, ou aqui, ou eu uso uma, ou eu uso outra, ou eu uso a outra. Então, a primeira maneira
de proteger pessoas contra contato indireto é fazendo equipotencialização e seccionamento automático usando DRs. Essa é a maneira, diria, mais comum que a gente usa no lado em corrente alternada, ok? A gente aterra, equipotencializa e usa DR. Então, estamos fazendo aterramento, equipotencialização e seccionamento automático. Agora, esse não é o único jeito previsto na 5410, não é a única maneira de proteger pessoas contra contato indireto. Eu posso, veja bem o que eu vou falar aqui, hein? Para efeito de proteger pessoas contra choque, eu só estou olhando choque aqui. Eu não preciso aterrar a instalação, nem fazer equipotencialização, e muito menos usar DR. Eu posso proteger pessoas contra contato indireto usando todos os componentes da isolação com classe 2. Classe 2 é o conceito de dupla isolação. Então, se eu usar, por exemplo, todos os cabos com condutor, isolação e cobertura, isso é uma instalação classe 2. Ou eu coloco um condutor isolado dentro de um eletroduto em PVC, plástico. Isso é classe 2. Eu faço com que todas as carcaças de tudo que eu tenha na instalação seja não metálico, plástico. Isso é classe 2. Então, se em nenhum lugar eu der a oportunidade da pessoa levar um choque quando encosta naquele lugar, isso é isolação classe 2, mas tem que ser classe 2, ou seja, se eu perder a isolação básica, eu tenho mais uma ainda. Se eu usar isso tudo, eu não preciso aterrar, eu não devo aterrar, não devo equipotencializar e não preciso de DR. É uma outra maneira de fazer a instalação sem precisar de DR, sem precisar de aterramento. E uma terceira maneira é usar SELV e PELV. SELV e PELV eu alimento os equipamentos da instalação em extra baixa tensão de segurança. O limite da SELV e da PELV também, em corrente alternada, é 50 volts e em corrente contínua é 120 volts. Então, se eu fizer, como nós estamos falando aqui do lado em corrente contínua, se eu fizer uma instalação fotovoltaica onde a tensão de saída dos módulos não ultrapasse 120 volts em corrente contínua, isso é SELV. Então, eu não preciso de aterramento, de equipotencialização, de DR, não preciso. Já é considerada uma instalação naturalmente segura, sem eu precisar aterrar, equipotencializar, usar DR, não preciso usar classe 2. Então, eu quero alertar assim, não é a única maneira de proteger contra choque, fazendo aterramento, equipotencialização, levando fio terra e colocando DR, ok? Se eu fizer toda a instalação classe 2 ou fizer toda a instalação SELV e PELV, eu protejo as pessoas contra contato indireto do mesmo jeito, ok? Bom, onde eu aplico isso? Aqui, eu aplico isso no lado em corrente contínua, aqui nessa parte dos módulos até chegar na caixa de junção, chegando na UCP. Então, isso se aplica aqui. No lado em corrente alternada, também se aplica isso aqui. Beleza? Se eu optar na instalação fotovoltaica por proteção contra contato indireto, usando aterramento, equipotencialização e seccionamento automático, então o DR que eu vou usar nessa proteção tem que ser um DR que reconheça e atue em corrente contínua. E esse DR que atende em corrente contínua é o DR tipo B de bola, que é diferente do nosso DR comum aí da instalação da 5410. Então,
Se em algum lugar for usado um DR no lado em corrente contínua do sistema fotovoltaico, ele tem que ser um DR tipo B de bola. No mercado, o que está acontecendo é que muitos, eu não vou dizer todos, mas uma boa parte dos inversores fotovoltaicos tem incorporado, portanto, dentro do inversor, um dispositivo a corrente diferencial residual em corrente contínua. Tem um DR, dentro do inversor, já vem com o inversor um DR, né? Eles não chamam DR, chamam, né, um dispositivo diferencial residual incorporado ao inversor fotovoltaico, que fica monitorando ali qualquer fuga de corrente no lado em corrente contínua e desliga. Se o inversor que você vai usar não tiver esse DR incorporado, você pode colocá-lo dentro da caixa de junção, por exemplo, da string box, por exemplo. Você pode colocar ali. Mas sempre lembrando, tem que ser um DR tipo B de bola. Tem um item na 16690 que diz que todos os componentes da instalação fotovoltaica devem ser isolação classe 2. Bom, se eu garantir de pé junto que tudo, aí é tudo, ó, nós estamos falando de toda essa turma aqui, ó. Se módulo for classe 2, os cabos classe 2, linha elétrica classe 2, fusível, chave, quadro, caixa de junção, tudo, se tudo eu garantir o tempo inteiro da vida daquela obra, que é classe 2, então, como eu falei, não precisa usar DR na instalação. Mas isso precisa ser muito bem checado se tudo ali é classe 2, ok? Ou então eu estou fazendo uma instalaçãozinha que eu vou botar 2 módulozinhos fotovoltaicos para alimentar 3 luminárias LED em corrente contínua. Se o módulo é classe 2, perdão, esquece. Eu boto 2 módulos, somei ali, deu 60 volts. 60 volts já é CELV. Então, eu não preciso ter DR, não preciso ter inversor, né? Não preciso ter nada. E levo o cabo fotovoltaico, que eu vou falar daqui a pouco, que já é classe 2. Pronto, eu não preciso me preocupar com DR, com choque, já é classe 2. Beleza? Vamos virar a página. Vamos falar agora de aterramento e equipotencialização, ok? Aterramento e equipotencialização está no 641 da 16690, que é o mesmo número da 5410. O que ela fala aqui? O que a 16690 fala de aterramento e equipotencialização no lado em corrente contínua? Ela diz, mais uma vez, que os requisitos de 6411 para eletrodo de aterramento da 5410 se aplicam. Então, 641 é eletrodo de aterramento. Vamos lembrar quais são os eletrodos de aterramento queridinhos da 5410? É usar a própria armadura do concreto da fundação, ou é usar um anel imerso no concreto da fundação, ou é usar uma malha fora do concreto, mas lá embaixo, no mesmo nível da fundação, ou é usar o que eu chamo de um anel raso em volta da edificação, que pode estar até 50 centímetros de profundidade no mínimo. Então, o que a norma fotovoltaica está dizendo aqui? Eu posso usar qualquer um desses eletrodos de aterramento da 5410. Eu quero aqui lembrar, quem já me viu falando disso não vai ter novidade nenhuma, não faz parte dos eletrodos de aterramento da 5410 para instalações novas, haste de aterramento. Então, só vale haste de aterramento para reforma quando não tem aterramento. Então, não vale haste de aterramento para o sistema fotovoltaico também, porque ela mandou, a norma fotovoltaica diz que eu tenho que usar os eletrodos que estão na 5410.
e nenhum dos 4 eletrodos de aterramento da 5410 contempla a haste de aterramento. E os condutores que eu vou usar de aterramento segue a 5410. Então, nada de diferente. E ela dá o tapa final aqui, né, para dizer o seguinte, ela criou um item diferente aqui, que é eletrodo de aterramento separado. O que isso quer dizer? Ela diz aqui, ó, se um eletrodo separado de aterramento for fornecido para o arranjo fotovoltaico, ela está falando um eletrodo. O que é isso aqui? Isso aqui é mais ou menos, né, o absurdo, assim, mas o que ela está querendo dizer? Se você tira o módulo fotovoltaico da caixa e junto com o módulo fotovoltaico vem uma haste de aterramento do módulo fotovoltaico, esse seria o eletrodo separado de aterramento fornecido para o arranjo fotovoltaico, tá? Eu estou usando uma figura de imagem aqui para entender o que ela está falando. Se alguém quiser te empurrar um aterramento separado para o fotovoltaico, ela completa. Esse eletrodo deve ser ligado ao terminal principal de aterramento da instalação elétrica. Terminal principal de aterramento da instalação elétrica é o BEP, ok? Por meio de condutores de equipotencialização. Então, essa nota aqui é isso, ó. Se alguém quiser ou te obrigar a que seja feito um aterramento separado para o fotovoltaico, o que é um absurdo, mas supondo que alguém te obrigue a ter um aterramento separado para fotovoltaico, um eletrodo, você até faz isso separado, mas você é obrigado a ligar esse eletrodo ao BEP da instalação elétrica da 5410. Eu já vou mostrar agora como é que a gente faz isso, mas eu quero só ressaltar o absurdo que é, no mesmo lugar onde vai ter corrente alternada e corrente contínua, alguém exigir um aterramento separado. Não tem nem lugar físico para fazer isso. Imagina que você está pondo um sistema fotovoltaico no teto de um prédio. Esse prédio já tem o aterramento dele da elétrica, da 5410, que é compartilhado pela 5419, SPDA. Não tem lugar, não tem área, não tem terra para eu querer fazer um eletrodo só para o fotovoltaico. É absurdo isso. Então, é absurdo alguém querer um aterramento separado para fotovoltaico, ok? Se você está numa usina onde a única instalação é a fotovoltaica, imagina um campo, uma fazenda, onde a única instalação é o fotovoltaico. Então, ali não se fala em aterramento separado, tem que fazer o aterramento do fotovoltaico. Mas por quê? Porque lá no campo só tem o fotovoltaico. O que ela chama de separado é, você está num lugar onde já tem um aterramento para baixa tensão, para média tensão, para para-raio. Não tem sentido pedir um aterramento separado para o fotovoltaico. Mas, de novo, se alguém falar, olha, se você não fizer não cravar uma haste para esse módulo, você perde a garantia. Ou você fica brigando com esse idiota a vida inteira, ou você crava a haste que o cara pediu, só que essa haste, a norma te obriga a ligar ao BEP da instalação elétrica. Como você faz isso? Vamos acompanhar as figuras aqui. Então, vamos lá. Eu fiz alguns cenários aqui para fazer essa ligação do sistema fotovoltaico ao BEP da instalação, ok? Primeiro caso, está tudo no telhado. Eu vou colocar módulo, inversor, tudo. Eu coloquei tudo no telhado lá de um prédio, de uma casa. O que eu faço? Bom,
Quando a norma diz eu tenho que ligar a instalação fotovoltaica ao BEP, isso não quer dizer que eu tenha que ter uma ligação direta. Porque imagina, o BEP pode estar lá no terceiro subsolo de um prédio, o BEP. E a instalação fotovoltaica está no 48º andar da instalação. Eu não tenho como ligar direto. Mas certamente lá no 48º andar do prédio vai ter um BEL, que é um barramento de equipotencialização local. O BEL está ligado ao BEP. Então eu vou ligar o sistema fotovoltaico indiretamente ao BEP, ligando ele primeiro ao BEL, sendo que o BEL já está ligado ao BEP. Então, o que eu faço? Aqui algumas alternativas. Agora, aqui é conforme a situação do local ali. Eu posso simplesmente levar um condutor de equipotencialização dos módulos até o BEL, aí eu pego um condutor de equipotencialização e ligo na barra de terra da string box, eu levo ao BEL, e pego o terminal de aterramento da UCP e ligo ao BEL. Separados assim. E o BEL é que está ligado ao BEP. Outra hipótese, eu tenho, está tudo no telhado ainda, mas por algum motivo ali geográfico ali, está mais fácil eu sair, eu ligar o terminal de aterramento da UCP ao terminal de terra da caixa de junção, e daí eu aterro os módulos fotovoltaicos e do módulo fotovoltaico eu ligo ao BEL. Então não é cada um ligado direto ao BEL, mas eu ligo o BEL aos módulos fotovoltaicos e o módulo eu ligo à caixa de junção que ligo ao CP. Outra hipótese, eu tenho o módulo fotovoltaico e caixa de junção, né? String box. Perdão. Eu tenho os módulos fotovoltaicos no telhado, mas a string box e a UCP, o inversor, por exemplo, estão no piso, estão lá no térreo, ok? Então, o que eu faço? Lá no telhado eu ligo as carcaças do módulo fotovoltaico, as estruturas de apoio, essas coisas. Eu ligo ao BEL, que está lá no telhado, e o BEL é que está ligado ao BEP, e como caixa de junção e UCP estão já no nível do piso, eu ligo a caixa de junção direto ao BEP e a UCP direto ao BEP. Outra hipótese, eu estou com a mesma coisa, os módulos no telhado, caixa de junção e UCP no piso. Aí eu ligo o terminal de terra da UCP no terminal de terra da caixa de junção, e da caixa de junção eu saio com o condutor de equipotencialização para o BEP. Agora, aqui seria o caso de uma usina solar, ok? Está tudo no solo. Ou pode ser um prédio em que eu tenho uma área externa bem grande, ao invés de colocar os módulos fotovoltaicos no teto do prédio, eu coloco no terreno do prédio, ok? Está tudo no solo. Aqui vale as mesmas opções. Eu saio com o aterramento das estruturas do módulo fotovoltaico e ligo direto ao BEP, já que eu estou no nível do solo. Terra da caixa de junção no BEP, terra da UCP direto no BEP. Ou vou fazendo as variações. Ligo terra da caixa de junção ao terra da UCP, e aí ligo no aterramento dos módulos e saio com o condutor dele que vai ao BEP. Aí eu vou mudando, tá? Já era outro slide ali. Aí eu vou mudando. Aqui, como eu levo esses cabos, esses condutores de equipotencialização dos módulos, das caixas de junção e da UCP até chegar no BEP, é uma questão ali topológica, né? O que for mais fácil. Direta ou indiretamente, eu tenho que ligar esses caras ao BEP. Beleza? Vamos mudar de assunto. Agora, proteção contra a sobretensão. Nada está mais exposto à sobretensão
por causa de raios do que uma instalação fotovoltaica. Ou ela está num campo aberto pedindo para um raio cair nela, ou ela está no telhado de uma casa ou de um prédio pedindo para um raio cair nela. Então, o que a norma de fotovoltaico fala de proteção contra a sobretensão? De novo, está no item 5.4, que é o mesmo da 5410. Ela diz assim, primeiro, eu preciso ter proteção contra a sobretensão no lado em corrente contínua. No lado fotovoltaico, precisa ter proteção contra a sobretensão? Então, para saber se precisa ou não, ela diz que eu preciso fazer a análise da 5419, que é a análise de risco da 5419, que é a parte 2 da 5419. Então, imagina uma casa, eu vou botar uma instalação fotovoltaica no telhado de uma casa. A pergunta é, precisa ter DPS nessa instalação? Aí a pergunta é, DPS, quando eu vou para a NBR 5419, ela, depois de 2015, ela foi dividida em duas partes. Ela dá medidas de proteção para o SPDA, que é o que a gente chama no popular de para-raio, e ela tem na parte 4 medidas MPS, que são medidas de proteção contra surto ou contra sobretensão. Quando eu faço análise de risco pela parte 2 da 5419, eu posso chegar a algumas conclusões. Por exemplo, ao fazer análise de risco, eu vou concluir que eu preciso ter para-raio, SPDA, mas não preciso ter DPS. Eu posso concluir ao contrário, que eu não preciso de para-raio, mas eu preciso de DPS. E posso concluir que eu preciso de para-raio e de DPS, e posso concluir que não preciso nem de para-raio nem de DPS. É isso que sai da parte 2 da 5419 da análise de risco. Então, o que a norma fotovoltaica está falando para o lado em corrente contínua? Ela está falando o seguinte, vai lá na 5419, faz a análise de risco e vê, vai precisar de DPS? Se vai, ok, se vai, então ela fala aqui em seguida, ó, se a edificação já tiver proteção contra a descarga atmosférica instalada, o sistema fotovoltaico tem que ser integrado na parte de proteção contra a descarga atmosférica ao que já existe. Você chegou para instalar fotovoltaico num prédio que já tem para-raio. Então, precisa pegar 5419 e ver como é que eu vou ligar, por exemplo, as carcaças metálicas que sustentam os módulos. Eu vou ligar essa carcaça de alumínio ao cabo de descida do para-raio? Sim ou não? Pode ser que eu não ligue, pode ser que eu resolva trabalhar com o conceito de distância de segurança, eu não vou ligar. Ah, não, mas por causa disso, daquilo, eu vou ligar. Então, se você chegou num lugar que já tem SPDA lá, você precisa, usando a 5419, ver como você faz a proteção do SPDA para o sistema fotovoltaico e integra isso ao que já tem. Você está começando uma obra que não tem SPDA, então já começa desde o começo a ver como você vai proteger o fotovoltaico com a 5419. Aqui eu sei que eu tenho a permissão do Tange, da Cobrecon, né? Como esse é um evento cooperado, Potência com Cobrecon, nós na Potência Educação, né, a nossa área de educação, nós temos disponível para matrícula um curso onde o professor é o Hélio Sueta, o doutor Hélio Sueta, uma das maiores referências no mundo em instalações de PDA, né, proteção contra raios. Nós temos à disposição um curso específico
de proteção de sistemas fotovoltaicos contra instalações, contra descargas atmosféricas, ok? É um curso nosso da Potência Educação só sobre esse assunto aqui. Como proteger a instalação fotovoltaica. Aí, na época que foi escrita aqui um complemento, a metodologia específica para a proteção do sistema fotovoltaico contra a sobretensão, está na 616432, e o que a gente tira daí é que, se for preciso instalar DPS no lado em corrente contínua, o DPS é um DPS específico para uso não só em corrente contínua, como uso em sistema fotovoltaico. O DPS que eu uso no sistema fotovoltaico não é, por exemplo, o DPS que eu uso na instalação do metrô. Por um motivo simples, o nível de energia térmica a que um DPS fotovoltaico está submetido, porque a chance de eu ter uma descarga atmosférica direta no sistema fotovoltaico, porque ele está pedindo para ser atingido por uma descarga atmosférica, esse nível de energia é altíssimo. E, portanto, o DPS fotovoltaico tem que ser capaz de resistir a esse nível de energia que é mais alto do que na maioria das outras instalações em corrente contínua que a gente tem no mercado. Fechando, cabos e linhas fotovoltaicas. Que cabos fotovoltaicos nós podemos ter nas instalações fotovoltaicas? O cabo é o mesmo, mas tem 3 designações dentro da norma. Uma se chama aqui cabo da série fotovoltaica, que é, como o nome diz, o cabo que eu vou interligando um módulo fotovoltaico ao outro. Esse cabo que interliga um ao outro e o cabo que eu termino, né, o positivo e negativo que eu fico no final dessa ligação em série dos módulos, chama cabo da série fotovoltaica. Por exemplo, nessa figura, nós temos aqui várias séries fotovoltaicas em paralelo que se juntam numa caixa de junção aqui e outras séries em paralelo que se juntam nessa outra caixa de junção. Cada grupo dessas séries que estão em paralelos chama subarranjo fotovoltaico. Então, aqui eu tenho um subarranjo, outro subarranjo. Os cabos que eu saio de cada caixa de junção, de cada subarranjo, chamam cabo de subarranjo. É um nome genial, melhor que isso, impossível. Aí eu chego, nesse exemplo, com 2 cabos de subarranjo numa caixa de junção, da qual, no final das contas, eu saio com um positivo e um negativo. O último cabo que recebe, que junta, né, tudo que eu gerei no subarranjo, chama cabo do arranjo. Então, nesse caso, eu tenho uma instalação com várias séries fotovoltaicas em paralelo, composta por 2 subarranjos que deram origem a um arranjo, que é isso tudo aqui. Esse último trechinho de cabo chama cabo do arranjo. Para que eu estou falando sobre isso? Porque no item 623 da 16690, ela trata dos condutores para eu usar no lado em corrente contínua. E o que ela fala? Ela fala assim: os cabos usados nas séries, nos subarranjos e nos arranjos devem atender aos requisitos da 16612. Vamos voltar aqui. Ela fala, então, os cabos que eu uso nas séries, nos subarranjos ou nos arranjos devem atender a 16612. Bom, os cabos de série, subarranjo ou arranjo são todos os cabos que eu uso
no lado em corrente contínua de uma instalação fotovoltaica. Então, lendo isso aqui desse jeito, fica: qualquer cabo que eu usar do lado em corrente contínua tem que atender os requisitos da 16612. Aí ela tem um parágrafo nesse item que diz assim, olha, mas os cabos do subarranjo ou do arranjo, então eu vou voltar na figura, esses cabos aqui, ó, os cabos do subarranjo ou do arranjo, então ela tirou os cabos da série, tá? Ela está falando agora de cabo de subarranjo ou cabo do arranjo. Ela está dizendo, cabo de subarranjo ou de arranjo, eles podem ser construídos conforme a 7286, 7287 ou 7288. Logo, ela está dizendo que os cabos das séries têm que ser construído e atender os requisitos da 16612. O que são essas 7286, 7287, 7288? Todas elas são os cabos 1kV que a gente usa em corrente alternada. São os cabos 1kV. 7286 é cabo 1kV isolado em EPR ou HEPR. 7287, cabo 1kV isolado em XLPE. 7288, cabo 1kV isolado em PVC. Então, olha o que ela está dizendo aqui, ó. Ela está dizendo que os cabos da série têm que ser construído e atender aos requisitos unicamente da 16612, mas os do subarranjo e do arranjo, eles podem ser construídos conforme as normas de cabo 1kV do lado em corrente alternada, mas tem que atender aos requisitos dos cabos para corrente contínua de uso fotovoltaico. Vamos dar uma olhada nisso. Funciona esse negócio na prática? A norma 16612, que a 16690 está chamando, essa aqui é uma norma de agosto de 2017, que é cabos para uso fotovoltaico até 1,8 kV em corrente contínua. Eu montei uma tabelinha aqui para comparar as coisas. Então, aqui estão os requisitos da 16612 e eu comparo como é que se comporta um cabo que atende aos requisitos da 16612 com aqueles cabos construídos, aqueles cabos 1kV, construídos conforme a 16612 e analiso se eles atendem ao requisito. Então, primeiro requisito da 16612. Esses cabos têm que trabalhar numa temperatura ambiente, de menos 15 a 90 graus. Ou seja, ele tem que começar trabalhando no Polo Sul e terminar trabalhando em 2 desertos do Saara em série, ou 2 cidades de Cuiabá em série. Cara, esse requisito não é para os fracos. Temperatura ambiente de mais 90 graus... Um cabo feito para uso fotovoltaico tem que atender e atende. Um cabo 1kV construído conforme norma de cabo 1kV jamais vai conseguir trabalhar a 90 graus de temperatura ambiente. Esses cabos têm que operar em sobrecarga por 20.000 horas a 120 graus, mas a temperatura ambiente de 90 graus. Ele parte de 90 graus, tem que trabalhar em sobrecarga de 120 graus por 20.000 horas. Isso daqui é uma tortura cruel para um cabo. Um cabo fotovoltaico tem que atender e jamais um cabo 1kV do lado em corrente contínua atende. Outro requisito, cabo para uso no lado em corrente contínua, o condutor tem que ser de cobre estanhado, classe 5. Classe 5 é flexível.
Um cabo feito para uso em corrente contínua fotovoltaico, obviamente vai ter que atender. Um KV do lado em corrente alternada, pode ser feito em cobre estanhado classe 5? Pode. Mas por que eu estou chamando esse item aqui? Somente é admitido no cabo, para cabo em corrente contínua, para usar no lado fotovoltaico, seja o cabo da série, seja o cabo do subarranjo, ou seja o cabo do arranjo, só pode usar cabo com condutor de cobre estanhado. É proibido usar no lado em corrente contínua de uma instalação fotovoltaica cabo em alumínio. Eu vou repetir. É proibido usar no lado em corrente contínua de instalação fotovoltaica cabo com condutor de alumínio. É obrigatório que ele seja em cobre estanhado. Isolação e cobertura tem que ser em material não halogenado. Um cabo feito conforme as normas desses cabos 1kV não atendem o critério de não emitir fumaça. Cobertura na cor preta, vermelha, verde ou verde amarela, os dois atendem. Um cabo comum, sem eu pedir para ele ser especial, não vem gravado para uso em sistema fotovoltaico a cada 50 centímetros, não vem, eu tenho que pedir para gravar isso. E um cabo 1kV comum que a gente usa em corrente alternada, não é naturalmente resistente a ultravioleta e à água. Pode ser se eu pedir especialmente para resistir a isso. Resumo, depois que eu vejo essa tabela com os requisitos. Não dá para usar um cabo 1kV comum no lado em corrente contínua da instalação fotovoltaica. Não dá. Um cabo comum não dá. Eu tenho que mandar fazer um cabo comum 1kV numa construção especial. Se eu quiser fazer um cabo 1kV comum que a gente usa no lado em corrente contínua, alternada, um cabo especial para que ele atenda os requisitos da 16612, eu vou estar fazendo um cabo conforme a 16612. Logo, não tem nenhum sentido eu fazer isso. Eu já compro um cabo que atenda a NBR 16612. Existe esse cabo? Existe, desde 2017 no Brasil. A Cobrecon, acho que foi a primeira fábrica no Brasil a fazer cabo fotovoltaico. Se não foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira fábrica a fazer cabo fotovoltaico no Brasil, atendendo a 16612. Simples assim. Que cabo é esse? É um cabo com condutor de cobre estanhado classe 5, a isolação é não halogenada, a cobertura é não halogenada, vem gravado a cada 50 centímetros cabo para uso fotovoltaico, é para 1.8 kV em corrente contínua, foi certificada pelos organismos de certificação como atendendo a 16612 e segue a vida, cara. Lado em corrente contínua de fotovoltaico, é esse cabo que tem que usar. Esquece usar um cabinho comum, 750 volts, 1 kV, de corrente alternada. Esquece. Nem pensar em usar um cabo com condutor de alumínio no lado em corrente contínua. Esse é o cabo, ponto. Ele tem da seção 1,5 até, sei lá, 300, 500 milímetros quadrados. Ponto. Siga a norma. Essa era a mensagem. Antes de passar a responder as perguntas, eu queria lembrar aqui, talvez alguns já saibam, eu tive a honra, a satisfação, mais do que tudo, a alegria de escrever para a Cobrecon nesse tempo que eu estou na parceria com eles, como consultor, 2 livros. Um que se chama Cabos Elétricos de Baixa Tensão conforme a 5410, que seria, no contexto dessa nossa palestra aqui, dessa nossa aula,
seria um livro para usar para os cabos que são usados no lado em corrente alternada do sistema fotovoltaico. E escrevi em 2019, assim que foi publicada a 16690, um cabo para instalações elétricas do lado fotovoltaico, ok? Que é para usar nesse contexto que eu falei agora, o lado de corrente contínua. Nesse livro fotovoltaico aqui que eu escrevi para a Cobrecon, eu falo tudo mais um pouco, dou tabelas de dimensionamento, ensino como calcular, falo da proteção contra a sobrecorrente, dou exemplos de cálculo de queda de tensão, cálculo por corrente, mostro as tabelas de capacidade de corrente dos cabos fotovoltaicos. É um livro bem legal, ao qual eu agradeço a Cobrecon a vida inteira por ter me dado a oportunidade de ter lançado, publicado esse livro. O Tange já colocou aqui no chat, quem quiser ter esse livro na versão física, manda um e-mail aqui para marketing@cobrecon.com.br, citando que assistiu a esse webinar aqui, Cobrecon e Potência. Manda, evidentemente, o endereço completo, né, com CEP e tudo mais. A Cobrecon manda por correio, gratuitamente, os 2 livros para você. Se você quiser a versão digital deles, vá ao site da Cobrecon ali, você pode fazer o download aí dos livros, lá no site da Cobrecon, ou, se quiser também, eles estão disponíveis para download no site aqui da Revista Potência, ali na área de e-books, conteúdo gratuito. Tá bom? Isso é sobre os livros. A Cobrecon também tem um canal de áudio, né? Um canal de podcasts muito legal. O Tange colocou, estou vendo aqui, no chat, o link para você baixar lá, fazer o download dos 2 livros aí na versão PDF. A Cobrecon também tem um canal de podcasts. Esse canal de podcasts, eu e o meu amigo Paulo Sandrini, aqui também da área técnica da Cobrecon, nós temos dicas aqui, temos um papo em áudio para vocês. Isso, a Cobrecon tem um canal na plataforma Deezer, ou no Apple Podcast, ou no Spotify, ou no Google Podcast. Procura lá e acessa, né, o canal Cobrecon Play. Lá você pode ter acesso a esses podcasts que eu e o Paulo Sandrini produzimos aí, e a gente produz continuamente podcasts para a Cobrecon. E aqui está, só para constar, o Tange já digitou aí, né, no chat, mas qualquer coisa que você quiser falar ali com a Cobrecon, manda para marketing@cobrecon.com.br, o site cobrecon.com.br, ali tem muito material, catálogos, enfim, muito, muito, muito legal o site da Cobrecon, beleza? Então, eu vou voltar a fita aqui e vou responder perguntas, comentários, enfim, que foram feitos aqui ao longo da apresentação, tá bom? Então, vários boa tardes aqui, muito obrigado. Roberto perguntando se hoje tem os Early Birds. Legal, Roberto, vamos lá. Aqui não é a nossa live de terça, mas podemos ter os Early Birds. Então, os 5, hein? Então, o Pedro, lá de Terra Boa, deve ser legal o lugar. Não tenho o prazer de conhecer ainda Terra Boa no Paraná. Obrigado, Pedro. Zé Flávio Tarouco, Blumenau. O Vitor Vone. Sidney Barbosa, lá de Brasília, grande amigo. E Paulo Anacleto. São os meus 5 Early Birds. Como eu sempre dou 2 colheres de chá aqui para mais 2 Early Birds, nós temos o Paulo Adamo e o Ézio Irata, aqui de São Paulo. Os outros todos, muito legal, são os Late Birds, mas obrigado aos Early Birds. É que aqui a competição foi assim, porque aqui entra todo mundo junto na ferramenta. Então, a ferramenta escolheu esses 7 Early Birds para... Vocês foram rápido e digitaram primeiro, tá? Mas vale aqui a brincadeira do Early Bird. Obrigado, pessoal. Vamos ver onde a gente tem a primeira pergunta aqui.
Assis Júnior, obrigado, Assis. Assis pergunta se pode instalar o cabo solar aéreo em poste ou pontalete com alça pré-formada, igual vê nos ramais de ligação de entrada das concessionárias. Assis, pode sim. As maneiras de instalar cabo fotovoltaico são as mesmas da 5410, portanto, o que tiver na tabela 53 pode, e essa instalar cabo aéreo em poste ou pontalete é uma delas. Então, pode sim. Eu só alerto que as capacidades de condução de corrente de cabo fotovoltaico não são aquelas que estão nas tabelas da 5410. São diferentes. Onde estão essas tabelas? Estão dentro da NBR 16612, que é a norma de instalação de cabos fotovoltaicos. Essas tabelas eu reproduzi no livro fotovoltaico que eu escrevi para a Cobrecon. Então, se você, Assis, vai instalar lá aéreo em pontalete ou o que for, pode, mas pega as tabelas de corrente na 16612 ou consulta, porque lá tem para instalação ao tempo, instalação ao sol e coisas assim, tá bom? Luiz pergunta, foi quando eu falava dos fusíveis, esse fusível está saindo dos módulos, está certo isso? Não, lá na figura, Luiz, os fusíveis, eles estão dentro das string box, tá? Então, os fusíveis ou disjuntores, em geral, fusíveis, ficam dentro das caixas de junção, que o mercado chama de string box, beleza? Luiz, o fusível como seccionador de série fotovoltaica, se abrir esse fusível pode ter arco elétrico, correto é após a chave seccionadora, certo? Isso, Luiz, exatamente. O fusível Deixa eu ver se está fácil voltar aqui. Aqui acho que está, ó. Como eu estou compartilhando a tela, está aqui. Então, a colocação, o fusível antes ou o fusível depois, ao que eu me lembre aqui na 16690, ele é indiferente, o fusível antes da chave ou a chave antes do fusível. Essa figura, por exemplo, ela é da 16690, foi tirada de lá, onde aparece primeiro o fusível, depois o seccionador. Tá vendo aqui? Aqui já, por exemplo, ó, aqui na caixa eles colocaram fusível e seccionador. Quando está chegando na UCP, tá primeiro o seccionador, depois o fusível. Essa tua ponderação, Luiz, do arco antes, etc. e tal, é pertinente. Como regra geral, a gente coloca primeiro o seccionador, depois a gente engata o fusível, né? Mas não há nenhuma prescrição específica na norma sobre essa ordem, tá bom? Mas, em geral, primeiro a seccionadora, depois o fusível. Paula Dabo, como é feita a conexão do DR em corrente contínua? Tá, a conexão, Paulo, é igualzinha ao DR em corrente alternada. Ele tem lá o terminal, dois polos, né? Ele tem o positivo e o negativo, né? O DR, positivo e negativo. O condutor de proteção, se existir, né? O fio terra do lado corrente contínua, não passa por dentro do DR, passa o positivo, passa o negativo e segue o jogo. Então, é um DR bipolar, onde eu entro com o positivo e eu entro no negativo. Paula Dabo ainda. Quando os módulos fotovoltaicos estiverem muito longe, a 100 metros do inversor, por exemplo, e o inversor está ligado ao BEP, tenho que passar um condutor de potencialização do inversor até os módulos. Então, Paulo, não, ó, é um dos exemplos que eu dei aqui, ó. Esse exemplo poderia ser esse aqui, ó. Isso que você está falando é essa tela, ó. Você falou, ó, eu tenho os módulos a 100 metros do inversor, tá vendo aqui, ó? É esse caso, eu tenho os módulos e lá longe está o inversor. Então, a resposta é não, eu não preciso ligar o inversor ao módulo. Eu ligo o módulo ao BEL mais próximo que eu tiver e ligo o inversor ao BEL ou BEP mais próximo que eu tiver. Então, não é preciso. Podem ser todos separadinhos, ok?
Pessoal perguntando se pode disponibilizar o webinar no YouTube, etc. e tal. Acho que o Tange já respondeu, sim. Além de ficar no site, ele vai para YouTube também, tá? Então, no YouTube da Cobrecon, no YouTube da Potência, você pode achar esses webinars aqui. A transmissão, sim, está sendo gravada. Assis, essa ligação de equipotencialização pode ser via PEN? Não, então, Assis, PEN não. Até porque não tem PEN no lado em corrente contínua, né? Então, mas não, é condutor separado mesmo, condutor de equipotencialização. Então, pessoal reclamando aqui que travou algumas vezes, como eu disse, desculpe, não é problema na minha conexão, nem na plataforma, é alguma coisa local aí, tá bom? Concordo com o Tange, Cobrecon e Potência, parceria que dá jogo, boa, com certeza. Vinícius pergunta, qual cabo é mais aconselhável, 4 ou 6 milímetros quadrados? Vinícius, não tem uma seção mínima aqui no lado em corrente contínua, determinada explicitamente no lado fotovoltaico, né? Aqui, o que acontece? Em geral, depende o módulo que você vai usar, o módulo, ele sempre vem com o cabo dele, né? Então, depende do módulo que você compra, ou o módulo vem com 4, ou o módulo vem com 6 milímetros quadrados. Aí, embora não seja obrigatório, mas se o módulo veio com 4, segue o resto da instalação, até a caixa de junção, até o CP, também com 4. Se ele veio com 6, segue com 6. Não é obrigatório. Se você calculou e o cabo até a caixa de junção deu 2,5, ou até a UCP deu 2,5, e o módulo veio com 4, não é proibido emendar o módulo que veio com 4 a um cabo da série, ou um cabo do subarranjo ou do arranjo que seja 2,5. Mas na linha que quem me segue já ouviu falar várias vezes, na linha do larga a mão de ser miserável, se o módulo já veio com 4, segue o jogo, né? Esses valores 4 ou 6 que vem no módulo, não é em absoluto por razão elétrica. Que a corrente num módulo, por mais que o módulo gere muita corrente, nós estamos falando aqui de um módulo gerar 5 amperes, 6 amperes, né? 10 amperes um módulo. Isso aí daria para o cabinho do módulo ser 1,5, 1 milímetro quadrado, podia ser. Quando o fabricante põe um cabinho 4 ou um cabinho 6 no módulo, é razão mecânica. É não quebrar esse cabo, não partir facilmente, aí ele tem uma resistência mecânica. Então, vale o mesmo conceito, né? Não usa cabo muito fininho no cabo de série, cabo de arranjo, subarranjo, por razão mecânica, para não perder esse cabo, né? Então, recomendação, se você dimensionou por corrente e queda de tensão, deu 2,5, mas o módulo veio com cabo 4, segue o resto com cabo 4. Se o módulo veio com 6, segue tudo com 6. Então, usa o que veio no módulo. Essa regra não está escrita em lugar nenhum, mas eu entendo é bom senso. Usa a seção do cabo que veio no módulo como o mínimo para daí para frente você seguir os cabos, tá bom? Assis, existe uma tabela de capacidade de corrente para cabo solar semelhante a 10? Não é pergunta. Então, essa tabela está na 16612 que eu reproduzi nesse livro fotovoltaico aí da Cobrecon, tá bom? Emerson, até que hora fica disponível essa aula? Emerson, acabou aqui, você já vai receber um e-mail dizendo que ela já está disponível para replay. Você já pode assistir assim que acabar aqui. Depois disso, vai estar no portal da Potência, no portal da Cobrecon e nos YouTubes respectivos, tá? Daqui um tempinho. Janilson, já tem os 2 livros, eu sei disso, Janilson, obrigado por prestigiar a minha e a Cobrecon.
Sérgio, quais são os problemas técnicos? Você botou em maiúsculas aqui, que podem ter com os cabos em não atender os requisitos da 16612. Algumas coisas, né? Por exemplo, ele não atendeu o requisito de trabalhar 90 graus temperatura ambiente. Veja bem, se eu estou fazendo uma instalação solar em Cuiabá ou Fortaleza, onde ali a temperatura ambiente, tranquilo, chegar a 40, 45 graus, a temperatura normal, ok? Aí eu coloco esses cabos fotovoltaicos bem pertinho dos apoios metálicos de alumínio dele. Bem pertinho, tá? Passo relando ali o apoio metálico. Se eu estou com 40, 45 graus de ambiente batendo sol num caixilho de alumínio, o caixilho de alumínio, se eu puser a mão nele, eu queimo a minha mão. Então, o caixilho vai estar lá 80, 90 graus. Se eu tenho um cabo perto dele, a temperatura ambiente desse cabo não é 45 graus, é perto de 90, ok? Então, se eu pego um cabo comum e boto perto desse caixilho, onde a temperatura ao redor dele está perto de 90, o cabo derrete. Esse cabo não vai funcionar. Já começa por aí. Condutor de alumínio. O maior problema em instalação fotovoltaica depois de raios é má conexão entre cabos, provocada porque eu fiz uma emenda inadequada, ou porque tem um terminalzinho solto, eu não apertei direito o parafuso. Quando eu tenho... primeiro, eu garanti uma estabilidade térmica e mecânica de uma emenda num cabo em alumínio é complicado. Alumínio é um material muito dútil, muito fácil, ele espana fácil na hora que eu dou um aperto nele. Eu quebro o cabo, ou eu estilhaço o cabo. Outra coisa, como ele parte fácil e ele precisa ser flexível, cabo classe 5 com condutor de alumínio é quase impossível fazer. E por que o cabo tem que ser flexível? Porque as estruturas que sustentam os módulos fotovoltaicos estão sujeitos à ação do vento, e às vezes o vento é muito forte. E essas estruturas balançam e os cabos balançam junto. Se o cabo balança junto e ele não é flexível, ele quebra. Ter um condutor flexível classe 5 em condutor de alumínio, eu nem sei se dá para fazer, porque na hora que eu tenho fiozinho de alumínio muito fininho, da espessura de um fio de cabelo, ele quebra. E esse cabo não pode quebrar, ele tem que ser bem flexível. Cabo, se eu tenho um arco, se ele quebra facinho ou se ele parte, vai dar origem a arco. Se eu tenho arco, é muito difícil extinguir um arco em corrente contínua, o que gera incêndio. Então, se eu pegar cada uma daquelas características de um cabo que é para fotovoltaico e aplicar um cabo comum... o cabo tem que ser resistente a ultravioleta. Eu pego um cabo comum que não é resistente a ultravioleta e ponho lá o tempo, 6 meses, 1 ano, esse cabo rachou inteiro, expôs o condutor, tive uma falta fase terra, curto entre cabos, né? Então, não dá. Instalação fotovoltaica tem muita influência externa que o cabo tem que resistir, que é muito particular da situação fotovoltaica. Que um cabo comum abre o bico, ou ele abre o bico em dias, ou em semanas, ou em meses, ou em 1 ano ou 2. Então, não dá. O cabo tem que ser para uso fotovoltaico. Estou pulando aqui. Muito obrigado, pessoal, que já está acostumado comigo. Eu já tô pedindo aqui para você dar o útil ou não útil aqui para mim, que já estamos chegando ao término. Gabriel, qual é o impacto para os cabos abaixo dos módulos ficarem em contato com o telhado com água correndo? A longo prazo pode haver problema? Gabriel, eu acho que eu acabei de responder, né? Se eu tenho um cabo fotovoltaico, ele pode estar em contato com água correndo, ele pode estar em contato com aquela temperatura mais alta que está embaixo do telhado, né?
Por quê? Porque a cobertura dele tem que ser resistente a raio ultravioleta, tem que ser resistente à água. Então, é para isso, como as influências externas de instalar um cabo fotovoltaico são muito severas, é para isso que ele é feito. Um cabo comum não atende a esses requisitos, é muito fraquinho, coitado. Ele não tem culpa, mas ele vai abrir o bico rápido, tá bom? Paula W, existe no mercado disjuntor para ser utilizado no lugar da chave seccionadora no Lavs CC? Sim, Paulo. Você tem os disjuntores para uso em corrente contínua que podem exercer o papel de seccionadora. Sidney Barbosa, chave seccionadora deverá ser corrente contínua, com certeza. Tudo ao lado em corrente contínua, Sidney, tem que ser feito para uso em corrente contínua, que é muito diferente os requisitos, os ensaios, a construção de um dispositivo para corrente alternada. Sidney, as caixas de junção são certificadas? São sim, a maioria dos componentes do lado em corrente contínua, a maioria é obrigatório que tenha certificação do Inmetro, Sidney. Rogério Macieira, qual a ideia de percentual de diferença de preços entre os cabos fotovoltaicos e 5410? Rogério, eu não sei te dizer, eu vou ser muito mal educado com você, mas não interessa a diferença de preço. Tem que usar o cabo 16612, tá? Desculpa a grosseria, né? Eu procurei ser educadinho na resposta, mas não deve ser feita essa pergunta. A resposta à sua pergunta é: não interessa a diferença de preço. Tem que usar o cabo fotovoltaico, ok? Não tem nenhuma utilidade saber qual é a diferença, a não ser para explicar por que a turma não usa o cabo fotovoltaico. É porque, sim, o cabo fotovoltaico é mais barato do que o... Opa! A minha assistente do Google aqui estava fazendo uma pesquisa aqui de cabo fotovoltaico. Então, não tem diferença. A única explicação, evidentemente, como o cabo fotovoltaico. Você tem eu não vou nem falar, você tem uma Ferrari e um Lada, e você quer comparar preço deles? Não dá. E você tem uma Ferrari que é para ser usada numa prova, você tem um campeonato de Ferraris, onde você só pode usar Ferrari, mas alguém quer usar um Lada, porque um Lada é mais barato que Ferrari. É disso que nós estamos falando aqui. Você tem uma instalação, uma norma que te exige o cabo conforme 16612, e por preço você quer usar um cabo comum. Não está certo isso, não fecha tecnicamente esse raciocínio. Então, só interessa saber a diferença de preço para dizer que é por causa da diferença de preço que os picaretas usam cabo comum numa instalação fotovoltaica. Mas lembrando, instalação fotovoltaica é um campeonato de Ferraris, onde eu tenho que usar Ferraris. Eu não posso usar nem um Puma incrementado, é Ferrari, porque o campeonato é de Ferrari. É isso, simples assim. Cabo fotovoltaico é certificado, sim, Sidney. Rodrigo, esse aterramento mostrado nas figuras se refere ao estrutural e não funcional. São os aterramentos, não é estrutural, né? É o aterramento de segurança, não é o funcional. Se eu quero aterrar o negativo da geração, isso é um aterramento funcional. Aí, veja o que o fornecedor do módulo da UCP vê como esses caras estão pedindo para você fazer o aterramento funcional. Esse aterramento mostrado aqui é o aterramento de segurança, tá?
Rogério, bacana, Rogério. A história do preço do cabo, né? É concorrente desleal, é isso mesmo. O cara vai querer te enganar. Não, usa esse cabo aqui que é mais baratinho. Tá bom, cara, é mais baratinho, mas eu não posso usar esse cabo mais baratinho aqui no meu torneio de Ferraris. Puma foi boa. Legal. Gente, e o César concordou comigo. Simples assim. Muito obrigado. Pessoal, eu já vi que alguns deram útil e inútil aqui. Aqui não tem o joinha para avaliar, mas na verdade tem um joinha assim. Quando você está deixando a página, ele tem aqui uma possibilidade de você dar umas estrelinhas aqui para o webinar, tá bom? Então, se você tiver um tempinho, para lá, dá só 1 a 5 estrelinhas a que você achou. Mas o importante para nós aqui é o útil, não útil e sugestões aqui. Eu queria agradecer a Cobrecon, por eu ser consultor da Cobrecon, muito legal, eu curto bastante, admiro a empresa e os profissionais que trabalham nela. Minha admiração muito especial ao Tange, que está aqui, que cuida do marketing, ao Paulo Sandrini, à Verônica, o pessoal de marketing, não sei se esqueci de alguém do marketing, tem gente nova ali, a toda a equipe da Cobrecon, todos, profissionais de primeiríssima linha, tá? Muito obrigado, sobretudo a vocês que numa sessão da tarde estiveram aqui com a gente, muito obrigado mesmo. Como esse é o nosso último evento Cobrecon do ano, boas festas para todos vocês em meu nome, em nome da Cobrecon. Eu, Wilton, ainda vejo vocês aí em live, outros eventos, mas eu, Wilton, como Cobrecon, desejo a todos ótimas festas, que é um 2021 e o Natal seja bem legal para todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Fiquem em paz e nos vemos na próxima aí com o Cobrecon junto, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu.